Olá, chegando para você o nosso Rezando a Palavra nessa abertura do tempo do Advento e também do ano litúrgico. Venha comigo para que juntos rezemos a palavra do Senhor. Meu querido irmão, minha amada irmã, aqui estamos com o nosso Rezando a Palavra, começando um novo ano litúrgico. Isso é, este ano que começa, como você sabe, com o tempo do Advento. Para nós, um tempo de espera, não uma espera apenas passiva, daqueles que ficam olhando para o alto, mas um tempo na certeza de que o Senhor que já veio, Ele continua a vir e sempre virá até nós. Assim, o tempo do Advento, este tempo de preparação para o Natal, é para nós sim um tempo de espera no Senhor, um tempo de esperança. Por isso, convido você a ter acesso às leituras desta liturgia dominical descritas aqui embaixo e já digo para você de imediato: reze, leia com os olhos da fé, da esperança, pois se você ler de maneira superficial, você nada entenderá e ficará até com receio dessa palavra que hoje nos é dirigida. Vamos lá, a primeira leitura, um trecho do livro do profeta Jeremias, escrito no momento onde o povo tanto sofria, estava perdendo a expectativa de vida, a esperança, num momento de grande dificuldade para o povo. Assim, o texto bíblico de Jeremias vem ser uma voz de esperança para um povo desanimado, podemos assim dizer. Quando o texto diz para o povo de fato esperar, aponta para aquilo que Deus sempre desejou. E aí a gente precisa entender: todos os reis da época, todas as lideranças da época, assim como continua sendo na grande maioria das lideranças políticas espalhadas pelo mundo, estes não correspondem com o verdadeiro querer de Deus. Assim, o profeta quer garantir que Deus há de reinar. Só que o Senhor acrescenta uma primeira coisa: vejam as sementes que brotam. O que o Jeremias está querendo dizer é para que a semente, como o broto, seja o broto da esperança. Que nós não percamos este desejo de construir e de que o Senhor pode nos oferecer um mundo novo e um mundo melhor. Só que, como constrói este mundo? Como que este sonho de Deus vai se concretizando? É o último versículo que é proclamado nessa primeira leitura, dizendo, dando nome a este rei: o Senhor é justiça, o Senhor é a nossa justiça. E é muito bonito nós observarmos que um dos nomes de Deus é exatamente este: o Senhor é nossa justiça, para dizer que não há sociedade com paz, não há uma sociedade com vida se a justiça não acontecer. E é exatamente uma contramão diante de um mundo marcado por tantas ganâncias, por tantas corrupções. Só se constrói uma sociedade igualitária, só se constrói uma sociedade marcada pela fraternidade, só se constrói uma sociedade pacífica quando a justiça vier. Por isso, Deus aqui, além de afirmar que Ele é justiça, Ele quer dizer para todos os homens e mulheres, e de maneira particular para nós que acreditamos que só na construção da justiça um mundo novo pode acontecer. Assim, quando nós olhamos ao nosso redor para os exemplos que nós temos, para o poder político que nós temos, percebemos que ainda há um longo caminho para a gente encontrar a paz, para que a gente encontre vida, porque a justiça, essa ainda, infelizmente, parece ainda muito distante de nós. Por isso que o texto bíblico vem ser para nós essa força. Não desanimemos e acreditemos. Assim, compreendendo, queridos irmãos, nós olhamos para o Evangelho de hoje. De imediato, quero retomar aquilo que há semanas a gente vem rezando. Lucas traz para nós uma linguagem apocalíptica. E a linguagem apocalíptica é um tipo de escrito que é direcionado para um grupo que entende essa linguagem simbólica e que não quer anunciar uma tragédia, pelo contrário, quer trazer para todos os seus leitores um sentimento, volta aqui a palavra, um sentimento de esperança de que um novo tempo está sendo construído.
Vale lembrar também que a narrativa evangélica não é uma narrativa que quer descrever detalhes históricos e que, de acordo estava acontecendo, estava ali alguém preocupado em escrever. Uma segunda verdade que é importante nós entendermos do texto bíblico, que Lucas não anuncia o fim do mundo como muitos imaginam, mas anuncia o fim de um tempo marcado pela discórdia, pela violência, pela ausência de paz, para que um novo tempo seja inaugurado. Portanto, não se trata, Lucas não está falando que o mundo vai acabar agora. O que Lucas está querendo dizer é que este mundo, que não corresponde ao mundo desejado por Deus, este mundo há de se ter um fim, conforme nós rezamos, inclusive, há alguns domingos atrás, inclusive no domingo passado. Bom, compreendendo isso, outro elemento importante, o Evangelho de Lucas foi escrito ali por volta dos anos 70. Anos 70 depois de Cristo, óbvio. E o que acontecia naquele momento? Os cristãos já estavam sendo perseguidos e junto a isso, essa inicial perseguição, o templo de Jerusalém já tinha sido destruído. O que Lucas então aqui quer dizer? Que de fato os poderes temporais, os poderes marcados meramente pela força humana, estes serão destruídos e que agora o Cristo vivo e ressuscitado há de construir um tempo novo. Outra informação importante para nós entendermos a beleza deste texto bíblico. Desde o Antigo Testamento, quando se falava desta natureza revolta, quando havia manifestações naturais, como terremotos, trovões e por aí vai, significava que Deus estava se manifestando de forma mais intensa. Por isso, na narrativa lucana, ou seja, na narrativa de Lucas, quando se fala deste desaparecimento do sol, da lua que escurece, está querendo dizer que tudo isso perde o seu poder e o seu significado, porque um novo tempo é inaugurado por aquele que é o sol verdadeiro, por aquele que traz a luz definitiva, que é o próprio Deus. E inclusive nós podemos fazer um paralelo desse evangelho com o texto do Apocalipse, quando fala que o sol vai desaparecer e que a Jerusalém então vai ser destruída e que a nova Jerusalém celeste será então vista e que já não haverá mais sol e mais lua, porque a luz de Deus vai brilhar. Ora, queridos, então quando a gente compreende, Lucas não está falando de nada de trágico, nem tampouco de nada de ruim. O que Lucas está querendo dizer é que quando a humanidade caminhar conduzida por este Deus e compreender este projeto de justiça de Deus, todo o resto torna-se insignificante, porque a luz que manifesta de maneira plena é Deus. E quando todos esses fenômenos que a gente pensa que Lucas está dizendo que está para acontecer, na verdade sempre aconteceu. E este novo tempo, ele é inaugurado quando? Ele já foi inaugurado. Este novo tempo, sim, talvez você se assuste, mas esse novo tempo já foi inaugurado quando? Foi inaugurado com a encarnação, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Este novo tempo, ele já está sendo fermentado e acontecendo pouco a pouco no meio de nós, para que um dia ele aconteça de maneira plena. Só que aí o texto bíblico então deixa muito claro, olha, permaneçam de pé, porque quando vocês virem o Filho do Homem, é a grande certeza de que Jesus então será visto por quem? De forma definitiva, por todos, pelos justos e pelos injustos. A grande diferença que aí então o texto diz, permaneçam de pé, para dizer que os injustos, aqueles que não praticaram a palavra, verão o Senhor, sim, verão, mas terão a grande tristeza de não poder participar das alegrias eternas graças às opções equivocadas, de injustiça, de infidelidade. Mas aqueles que permanecerem de pé no chão dessa história terão a possibilidade não só de ver o próprio Cristo, mas de ficar eternamente ao lado dele. Assim, Lucas quer deixar para nós uma mensagem muito clara. O reino do Senhor que está próximo, ou seja, que está ao nosso alcance, ele pode ser vivido, sim, a partir do momento que nós fazemos uma opção de estar de pé, de prontidão, servindo, anunciando. Assim, o Evangelho de hoje, mais do que, volto a dizer,
pensarmos num anúncio trágico, não, é um anúncio de um tempo que já foi inaugurado e que cabe a nós, na nossa opção, perceber que este reino ele vai se tornando concreto e que um dia há de ser pleno, mas para isso é necessário desde já que a gente viva, não de forma passiva, mas de forma ativa, fazendo com que a vontade de Jesus e a presença de Jesus se tornem cada vez mais real no meio de nós. Porque esse era um outro detalhe. A comunidade de Lucas imaginava que Jesus iria voltar de forma imediata e começaram a viver uma vida fechados em si mesmos, num certo comodismo. Assim Lucas quer dizer, sim, nós encontraremos com o Senhor, mas enquanto este tempo não vem, é preciso que a gente caminhe, é preciso que a gente resista, é preciso que a gente lute, é preciso que a gente faça a nossa parte para que de pé encontremos o Senhor. E aí isso é tão claro que a segunda leitura, que é um trecho da carta de Paulo aos Tessalonicenses, vale lembrar que a carta de Paulo aos Tessalonicenses foi o primeiro escrito do Segundo Testamento. A gente vai encontrar essa afirmação: amai-vos aí uns aos outros, sejam solícitos uns para os outros, para que o amor de Deus se manifeste no meio de vós. Aqui está muito claro, queridos, queremos viver o novo tempo só neste amor partilhado, nessa fraternidade constante, é que a gente compreende o querer de Deus e que a gente vê tornando-se concreto o agir de Deus graças às nossas opções. Por isso, nessa abertura do tempo do Advento, a gente deve estar assim, de pé, prontos para encontrarmos o Senhor hoje, neste nosso cotidiano, para que no nosso encontro definitivo tenhamos a alegria de saber que poderemos abraçá-lo, porque de pé nós permanecemos ao longo de toda a nossa história. Assim termino dizendo que a liturgia deste primeiro domingo do Advento não anuncia tragédias, pelo contrário, anuncia um tempo novo que já está no meio de nós. E para que ele possa ser vivido e percebido, basta que cada um faça a sua parte, porque o Senhor, ele já está aqui e pronto para nos receber quando encontrarmos com ele em definitivo na sua vinda. Alimentemo-nos de esperança, paz e bem para você.